Eu estava ontem com uma pessoa que ela falou assim: "Ah, eu sou uma pessoa ansiosa, isso não me desequilibra e eu toco minha vida. Isso é uma característica". Não, isso é uma armadilha. Isso é um desequilíbrio, tanto é que ela está tendo foi buscar ajuda porque estava tendo vários reflexos no corpo dela. Mas quando ela entendeu isso, ela tomou consciência. Olha que maravilhoso. Isso já é uma mudança, já é um processo de transformação, já inicia um processo de transformação. Todo processo de transformação, ele precisa de um pontapé inicial, que é o bota casaco, tira casaco. E essa tomada de consciência, colocar essa intenção em querer fazer esse movimento, em querer começar esse movimento, é maravilhoso. E isso não precisa ser uma intenção de uma grande transformação, mas a intenção de começar essa grande transformação que estão nas pequenas ações. Eu sempre costumo dizer, e eu posso falar isso abertamente citando a pessoa, porque é minha esposa, então tenho essa licença, né, por parte dela, e a nossa família, e a gente tem isso muito aberto, e aqui nas redes sociais também falo muito sobre mim, mas nós perdemos uma filha de 10 anos, né? Eu e minha esposa e a irmã dela, minha outra filha. E a minha esposa ainda não quis cuidar disso. Então, ela está num grande processo de transformação, fazendo suas pequenas mudanças, mas o tema Beatriz, falecimento dela, ainda não está cuidando e está tudo bem. Mas o importante é a gente cuidando do que é possível, do que eu estou pronto e colocar a intenção nesse processo de transformação. Então, a tomada de consciência, ela já começa por aí, você se colocando, dando esses pequenos passos. Que eu coloquei aqui, monitorar o hábito de pensar, o hábito de agir ou reagir. Isso é muito importante no nosso dia a dia. Quando eu falo monitorar, significa o seguinte, quando você está num processo de transformação, a gente está na rotina do dia a dia, naquela loucura do dia a dia, e tudo vai acontecendo e você não se percebe e vai repetindo uma série de comportamentos, uma série de hábitos, e você não percebe e vai minando o seu dia, ou o seu dia acaba muito pior do que você começou, ou você vai desequilibrando e não vai percebendo. Então, o que tem por trás de um pensamento ruim? Aqui eu estou nessa fase do tirar a minha paz, porque quando você tem um pensamento ruim, você vai minando, né, com vários comportamentos, a paz do seu dia. Então, o que tem por trás de um pensamento ruim? Uma crença. Eu acredito, eu creio, né, em algo que pode ser, a gente pode citar vários temas da nossa vida, seja ele profissional, seja ele relacionamento amoroso, seja ele, sei lá, política, religioso, não importa. Todos esses temas nós temos crenças, algo que a gente acredita, que nos impulsiona e algo que nós acreditamos que nos bloqueiam. Então, quando se eu conseguir identificar isso, eu começo a identificar os próximos, os pensamentos que vêm decorrentes disso. Então, por exemplo, vamos voltar para o tema ansiedade. As pessoas que são controladoras, ou as pessoas que ficam muito vivendo o futuro, elas acabam que o pensamento fica lá na frente e você vai gerando uma série de preocupações ou pré-ocupações, sentimentos de ansiedade. E vamos para um exemplo prático. Se você é uma pessoa controladora, se você é uma pessoa muito preocupada em querer a certeza do futuro, você pode ter alguns padrões, algumas crenças que você precisa controlar esse futuro, que você precisa controlar as pessoas, você precisa controlar tudo à sua volta para que aquilo no futuro dê certo. E você não se permite ali seguir o fluxo da vida. E o que essa crença tem de desdobramento? Uma série de pensamentos ruins. Por exemplo, que as pessoas são lentas, que as pessoas não contribuem com o que você quer, que as pessoas não te obedecem. E aí você vai entrando em uma série de pensamentos ruins que te atrapalham, que tiram a sua paz. E eu preciso monitorar isso. Então, se eu tenho uma crença que eu preciso controlar as pessoas, controlar tudo que eu faço, eu sou uma pessoa controladora, eu tenho que monitorar esses pensamentos.
E literalmente, porque quando eu estou ansioso, que é a sensação, né, o sentimento que gera desse meu hábito de agir dessa forma, eu estou ali num processo de eu preciso identificar isso, literalmente identificar. Porque o que que acontece? Quando eu preciso fazer um processo de transformação, eu tenho que partir de algum ponto. Esse ponto tem que ser monitorado, tem que saber o que eu preciso mudar. Porque senão você fala assim, eu sou uma pessoa ansiosa, simplesmente. Mas o que gera essa ansiedade? Eu preciso saber. Eu gosto de reforçar esse ponto como um ponto muito importante, porque as pessoas buscam terapia, as pessoas buscam transformações internas. Eu apoio muitas pessoas, eu ensino muitas pessoas, ainda mais quando são os casos muito complexos. Mas, independente de você ter uma ferramenta, um apoio, você precisa ter esse monitoramento, porque isso facilita todo o processo de transformação. Então, eu gosto de ensinar muitas das pessoas a identificar, a monitorar os seus pensamentos. Então, por exemplo, pegar esse caso de uma pessoa ansiosa e controladora. Se ela tem esse padrão controlador, então ela age de forma controladora. Então, eu controlo as pessoas. Isso é um padrão de hábito decorrente de um pensamento que eu preciso controlar. Eu controlo as situações. Eu fico o tempo todo, quando eu controlo as pessoas, eu fico julgando essas pessoas. Aí eu começo a ter uma série de pensamentos de julgamento das pessoas. Então, mesmo a pessoa que tem aquela característica, de repente, um pouco mais lenta, ou menos ágil, uma pessoa que tem mais dificuldade de fazer alguma coisa no mesmo tempo que a pessoa quer, ok, então você vai ter que montar estratégias ali para lidar com essas pessoas. Mas se você sair criticando, julgando, ou de fato tomando conta da situação e talvez até fazendo por essas pessoas, você vai dificultar essas relações. Então você precisa monitorar para se policiar nesses hábitos de controlar, nesses hábitos de realmente ficar ali em conflito com essas pessoas o tempo todo. Então eu preciso saber, eu preciso monitorar. E assim que quando a gente começa a identificar, e quando eu falo monitorar, inclusive até de anotar. Eu até brinco e oriento os meus alunos, né? Crie um grupo do WhatsApp com você mesmo, porque você pode, você vai anotando, seja as coisas boas, que também é bacana anotar, os insights, coisas que acontecem, assim como o que você tem de hábito, né? De agir ou reagir diante das situações, aí você vai lá e anota também.